Sim, Pai querido. Te glorificamos, te agradecemos, te louvamos. Mais esse domingo, mais essa manhã a qual estamos aqui para celebrar a obra gloriosa do Senhor, a verdade gloriosa do Senhor que nos alcançou, o amor ágape, a cruz. Ah, Senhor, como é maravilhoso poder ter a certeza desta verdade, porque o reino do Senhor não se vê, os nossos olhos não conseguem contemplá-lo ou entendê-lo, mas o reino do Senhor se vive, porque é em espírito e em verdade. Ah, Tu és maravilhoso, Tu és digno de toda honra e toda glória. Obrigado, Senhor, por esta manhã única na Tua presença, por esta palavra a qual o Senhor vai revelar aos nossos corações, e se crermos nela, aceitarmos ela, confiarmos na Tua palavra, o Senhor mesmo declara que seremos pessoas prudentes, teremos a nossa casa, a nossa vida edificada na rocha. A inundação vai vir, a tempestade virá, mas não seremos abalados. Louvado seja o nome precioso do Senhor, glorificado seja o Teu santo nome. Obrigado por esta manhã, obrigado por esse mês de novembro, obrigado pela verdade que o Senhor está fazendo no nosso meio, obrigado pelo fôlego de vida do dia de hoje, porque o Senhor mesmo deixou bem claro para nós, a nossa vida é como neblina, a nossa vida é como neblina. O apóstolo Paulo ensinando para Timóteo diz: nada trouxemos e nada vamos levar. Quando o sol nasce, a neblina dissipa. Assim é a nossa vida, Senhor. Aqui estamos e amanhã não podemos estar mais. Mas uma coisa nós temos que ter consciência, de que há uma eternidade, quando o nosso fôlego de vida for tirado, quando a nossa matéria, corpo, voltar para o pó, porque do pó ela veio. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado por esse domingo, obrigado por esse dia 3 de novembro de 2024. E a igreja que crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, amém? Pode se assentar, amada igreja. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom. A gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Por favor, tenha liberdade. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 3. Vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, sejam bem-vindos em nome de Cristo Jesus. Que a shalom do Senhor inunde o vosso coração, vosso espírito. Que Deus seja glorificado nas nossas vidas, amém? Olha que coisa maravilhosa. Encontraram? Hoje eu quero falar de dois personagens. E um terceiro vai ser colocado no nosso meio também. Mas preste bastante atenção. O versículo 1 diz: havia uma autoridade religiosa, ou seja, alguém que fazia parte do membro dos fariseus, entre os judeus, cuja o nome era Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus milagres são uma prova suficiente o quê? Disso. Jesus respondeu: verdadeiramente, digo-lhe isto,
Se alguém não nascer o quê? De novo. Não nascer da onde? De cima. Nunca poderá ver o quê? O reino de Deus. Vamos parar um pouquinho por aqui. A palavra diz que quando Nicodemos, um mestre religioso dos fariseus, fazia parte do membro do fariseísmo, ou seja, conhecedor e doutor da lei, dos mandamentos de Deus, foi até Jesus Cristo e disse: olha, sabemos que Deus enviou o Senhor. Para quê? Nos ensinar. É isso que, enquanto esteve aqui na face dele, enquanto ele habitou no nosso meio, dos seres humanos, da humanidade, foi isso, ensinar o reino. E preste atenção em algo. Quando eu vou para a passagem bíblica, testemunho de Marta e Maria, Jesus fala que Maria escolheu o quê? A parte que era o quê? Ouvi-lo. Aprendo, né? Para viver o reino, tem que aceitar os ensinamentos de Jesus Cristo. E colocar em prática. Vem cá, você ensinar. Na escola, você ensina. Para nunca colocar em prática. Na tua profissão, você foi ensinado para quê? Para nunca colocar em prática. Não, como mãe, como pai, ou seja, como pais, vocês foram ensinados a serem pais para quê? Para colocar numa gaveta para os filhos, ou direcionar os filhos. Então, Nicodemos deixou muito claro, Jesus Cristo veio para quê? Então, aqueles que aceitaram o ensinamento dele, vão colocar ele em prática. Assim, ó, ele é simples assim, é colocar em prática. Não que alguém, não certas falsas doutrinas, como o apóstolo Paulo, nessa preocupação, Timóteo, disse isso, cuidado. Que fogem do Evangelho, que destoa do Evangelho, que mancha o Evangelho, que suja o Evangelho. Não dê ouvidos a e nem os pratica. E foi nessa hora que Paulo, ensinando a Timóteo, para ele: você veio, todos nós viemos sem nada, e voltaremos sem nada. Eu nunca vi ninguém em seu sepulcro levar alguma coisa, em seu sepultamento levar tudo que adquiriu. Eu nunca vi. E vocês, por favor, me permita ver. Então, Nicodemos fala: Deus enviou Jesus para ensinar. Ensinar o quê? Reino. E qual era a prova que os ensinamentos de Jesus Cristo eram verdadeiros acerca do reino? Porque Nicodemos viu seus milagres. Acabou. Podíamos encerrar agora e orar. Tudo que Jesus falou foi verdade, porque os milagres acompanhavam e mostravam que ele falava a verdade. Não tem como questionar Jesus Cristo. De tudo que ele falou e ensinou, ele provou. Ele realizou. Até quando ele disse que ao terceiro dia, depois da sua morte, ressuscitaria. Não se pode provar que o corpo dele está no sepulcro, porque ressuscitou.
Então Nicodemos diz: eu não tenho dúvida que o Senhor veio para nos ensinar. Porque os milagres mostram. Esse é o verdadeiro evangelho. Aleluia. Não precisamos de prova. A vida de Jesus Cristo aqui nessa terra é o suficiente. E é interessante. E aí Jesus Cristo disse para Nicodemos: pois bem, já que você sabe, Deus me enviou, e o que eu ensino é verdade, porque os milagres que vêm, prova que eu falo a verdade, é necessário. Todo ser humano nasça de novo. Porque se ele não nascer de novo, nunca verá o reino. E aí, eu peguei um testemunho bíblico lá em Mateus, que prova um dos imensos milagres de Jesus. E que prova que ele foi enviado por Deus. Eu gosto dessa passagem bíblica porque Jesus cura e ao mesmo tempo declara mandamentos de Deus para a vida da pessoa. Jesus faz um milagre, aquilo a qual essa pessoa estava tão desejosa, e ao mesmo tempo diz para ele: olha, há um mandamento que você precisa cumprir, cumpra. Há um mandamento que eu e você precisamos cumprir para vermos o reino dos céus. Temos que nascer de novo. Aquele nascimento do ventre da nossa mãe nos impede de ver o reino dos céus. Nos impede de viver o reino dos céus. Nos impede de experimentar a verdade do reino dos céus. Eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que abandonar toda a estrutura carnal, natural, humana. Quem queira viver com Cristo tem que entender isso. Não pode continuar vivendo com Ele como está. Encontrou Cristo, tem que nascer. E aí Jesus disse assim, Mateus diz no capítulo 8, do seu evangelho, a qual ele escreveu, porque discípulo de Cristo foi, apóstolo de Cristo foi, viveu com Cristo, andou com Cristo e pôde falar de Cristo. Nasceu de novo, isso pôde ver o reino. Grandes multidões seguiram a Jesus quando ele desceu a encosta o quê? Do monte. Um leproso se aproximou, ajoelhou-se diante dele para adorá-lo. Senhor, suplicou o leproso, se o Senhor quiser, pode curar-me. Jesus estendeu a mão e tocou no homem. Eu quero, disse ele, fique curado. E na mesma hora, a lepra o quê? Desapareceu. É interessante que quantas vezes a gente clama por Cristo e não alcança a resposta. Esse texto aqui mostra que no mesmo momento, no mesmo exato instante, o leproso chega até Cristo, quer. A Escritura Sagrada diz no mesmo instante. Tem uma situação. Precisamos compreender. As nossas orações realmente têm conotação ou estrutura. Estamos nele buscando interesses. Não recebe porque pedes mal. Pede para a sua própria vontade, o seu próprio interesse. Pede sempre buscando
que anseia? Não aquilo que vá trazer clareza no reino do Senhor. E aqui houve clareza. Porque Jesus disse para ele, então Jesus não conte a quem. Vá diretamente ao sacerdote para ser examinado. E leve com você a oferta o quê? Exigida. Pela lei de Moisés aos leprosos. Que são o quê? Um testemunho público da sua o quê? Vocês entenderam ou não? O milagre na vida daquele leproso estava testemunhando o reino de Deus. O que a gente pede para Cristo Jesus vai testemunhar o reino dele. O que a gente coloca diante de oração para Cristo Jesus vai realmente glorificar o reino dele, ou estamos buscando aquilo que nos deleita, aquilo que nos favorece, aquilo que nos alegra, aquilo que nos agrada? Ou vai o milagre, ou a oração nossa vai trazer diante de Cristo Jesus, vai fazer Ele mover para trazer sobre nós um milagre que vai fazer ser testemunha do reino dele? Porque foi esses milagres que fizeram Nicodemos ir até Jesus e dizer, foi Deus que te enviou. Porque estes milagres testemunhavam Jesus Cristo. A filha de Jairo, o leproso, ou seja, a mulher do fluxo de sangue, todos esses milagres testemunharam Jesus Cristo. Foi assim que Nicodemos teve compreensão de que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que Deus enviou ele para ensiná-los. O que a gente coloca diante de Cristo faz isso, provoca o testemunho do reino dele. Estamos para a nossa alegria. A minha oração é para simplesmente favorecer o desejo do meu coração? Se é, me desculpe. Não. Porque a própria Escritura Sagrada diz que estou buscando para o meu próprio e a minha própria vontade. Nunca receberei. A minha. Quem colocou e pegou no arado, não pode mais olhar para trás. Paulo disse, esquecendo que as coisas ficaram, prosseguindo para o alto. E o alvo para mim é Cristo. Estou prosseguindo para aquele que é soberano. Jesus Cristo, não olhe para trás. Colocou a mão no arado. Seja obreiro aprovado. Sejam homens e mulheres de Deus aprovados. Então, voltando. Porque o milagre do leproso testemunhava Jesus Cristo. Teve que reconhecer. Jesus falou para ele. E Nicodemos, no 4 disse, nascer de clamou Nicodemos. O Senhor quer dizer, como pode um homem velho voltar para o ventre da mãe e nascer outra vez? Aquela história, né? Muitas vezes a palavra fala com faz igual posso praticar. É isso. Será que eu tenho condições de realmente abandonar isso? A palavra diz que ela diz que eu tenho que me dar isso.
Nós fazemos igual Nicodemo. Muitas vezes a palavra pede para nos dá um nó, perturba o nosso coração, anseia a nossa mente. Mas a palavra fala, porque para limpar, para curar, para sarar, precisa ter um efeito, precisa ter uma condição. Tem que existir essa conversão, pode mais continuar como está. Tem que ter tem que nascer de novo. E não arrumar pretextos ou arrumar argumentos para não aceitar a verdade. E Jesus disse para ele no versículo. Jesus respondeu: o que eu lhes estou dizendo é verdade. Se alguém não nascer da onde? Da água e do Espírito, não pode entrar aonde? No reino de Deus. O que nasce da carne é carne. Ou seja, quem nasceu da natureza humana é natureza o quê? Humana. Essa natureza humana que eu e você tem precisa ser destruída, quebrada, aniquilada, sepultada. A gente quer uma vida eterna, se a gente quer o reino de Deus, se a gente quer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não, nada precisa mudar. Se não quer a eternidade com Cristo, pode continuar como nasceu humanamente, da carne. Aí Jesus disse para ele: mas o que nasce do Espírito, que é o Espírito Santo, que é o nascer de cima, é Espírito. Portanto, não se admire da minha declaração, de que é preciso que nascer de novo. Assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de onde ele vem, para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos o quê? Com todos o quê? Os nascidos do Espírito. Jesus diz assim: aquele que nasce de cima não domina a si próprio. Agora quem domina ele é o Espírito Santo. Aquele que nasce de cima não tem ego, não tem livre, o tal arbítrio. E para o cristão não existe. Porque agora ele é orientado, tutoriado pelo Espírito. E muitos não querem nascer de cima, porque não querem perder a liberdade, que é dono do seu próprio nariz. Mas quem não nasce de cima, não pode compreender e ver o reino dos céus. E não pode ter uma vida eterna com Jesus. Jesus ensinou a Nicodemos. E Nicodemos veio para ensinar. Porque os milagres mostravam que ele era enviado, Filho de Deus, o Salvador, da parte de Deus, para a humanidade. Amém? E teve outro fariseu que não teve dificuldade. 1 Timóteo, capítulo 1, diz o seguinte desse outro fariseu: que quando teve um encontro com Jesus, indo para Damasco, já começou a obedecer a Cristo. Quando ele cai e fica cego, e ele escuta a voz e diz: quem é, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus Cristo, a quem você persegue, Saulo. Por que você me persegue, Saulo? O que o Senhor quer? Eu quero que você desça agora na rua direita, e lá você vai ficar esperando. Eu vou dar novas orientações. Esse homem não perguntou sobre a estrutura que ele tinha.
era um doutor da lei como Nicodemos, era fariseu como Nicodemos, recebeu instrução dos mandamentos de Deus como Nicodemos. Mas um ainda se apegava a tudo isso, mas esse não. Esse, quando teve encontro com o Messias, aquele mesmo Messias que Nicodemos disse: eu sei que o Senhor é enviado de Deus para nos ensinar. Esse mesmo Messias que Nicodemos declarava por causa dos milagres que era o Senhor, o Salvador, não teve nenhuma dificuldade. Paulo, conhecido como Paulo, ele fala para Timóteo, olha o que ele ensina para Timóteo, no versículo 12 em diante, ele diz: sou muito grato a Cristo Jesus, nosso Senhor, por ter me escolhido para ser um de seus, o quê? Mensageiros. Ou seja, Paulo está dizendo, o que Jesus me ensinou, eu estou ensinando. Sabe por que eu ensino? Eu aprendi. Sabe por que eu aprendi? Porque eu pratiquei. Sou um mensageiro de Cristo, porque o que Ele me ensinou, eu posso ensinar, porque vive e pratica. E por ter me dado força para ser fiel a quem? A Ele. Paulo disse, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, é Jesus que me dá força. Até a minha obediência a Ele, é Ele que me dá condição de ser obediente a Ele. Eu não tenho condições de ser obediente a Ele, é Ele que me faz ser obediente a Ele. Paulo está dizendo, eu não sou santarrão. Se sou fiel a Cristo, é Ele que me faz ser fiel a Ele. Eu sou dependente dEle, eu sou submisso a Ele. Eu sou prostrado diante dEle, não vivo mais eu, mas é Ele que vive em mim. Já estou crucificado. A minha fidelidade não vem da minha bondade, a minha fidelidade não vem do meu querer, a minha fidelidade vem dEle, porque Ele me faz ser fiel a Ele. Sem Ele nada. Entenda isso? Embora eu costumasse zombar do nome de Cristo, persegui o seu povo, causando-lhe todo o mal que podia. Mas Deus teve misericórdia de mim, porque eu não sabia o que estava fazendo, pois naquele tempo ainda não conhecia quem? A Cristo. Paulo disse para Timóteo, eu nasci de novo, Timóteo. Eu era um antes de Cristo, agora sou outro com Cristo. Eu tive que abandonar toda a minha estrutura carnal, humana, desde o ventre da minha mãe, e eu tive que aceitar o nascimento de cima. Hoje quem manda em mim é o Espírito Santo, hoje quem ordena é o Espírito Santo, hoje eu só obedeço. Como o nosso Senhor foi bom, pois me mostrou como confiar nele e obter a plenitude do amor de Cristo Jesus. Paulo está dizendo para Timóteo, e o Espírito Santo está dizendo para a igreja, ei, a misericórdia e a bondade do Senhor que nos faz viver a plenitude de Cristo. A misericórdia e a bondade de Deus nos alcançou. Isso há muito tempo arde o meu coração. Não somos dignos de nada. Éramos todos perdidos, vivendo a nossa própria natureza humana, caída, destruída e já condenada. Mas nessa caminhada de pecado e iniquidade,
Alguém nos encontrou como encontrou Paulo. Alguém permitiu o reino dele ser revelado aos nossos ouvidos tapados, aos nossos olhos cegos, às nossas mentes depravadas, sujas, imundas. Ele olhou para mim e para você e disse: te quero. Como ele olhou para a humanidade e disse: te quero. Mas não adianta ele querer, eu não aceitar. Como diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta e eu entrar, vamos cear juntos. Sobre a tua vida terá pastos abundantes, verdejantes. Não lhe faltará. Paulo quis. Mas muitos hoje estão como Timóteo, como Nicodemos. Sabe quem é? Tem consciência que ele é o Messias. Os milagres provam quem ele é. Mas tem dúvida em aceitar. Tem dúvida em abrir a porta. Porque fica olhando para a estrutura humana e dizendo: vou perder tudo isso. Vou ter que abandonar tudo. Alegra a minha natureza, a minha carne. Vou ter que deixar. Vou ter que enterrar tantas coisas que hoje me satisfazem. Alimenta o ego, satisfaz a minha natureza carnal. A Paulo, como foi ensinado, já estava ensinando. Se você tem alguma coisa do reino, Timóteo, foi a misericórdia e o amor de Deus. Foi a misericórdia e a bondade dele que alcançou. Você não é merecedor de nada disso. Não somos. Não somos merecedores. É por ele. E ele é ele. Sempre será ele, Jesus Cristo. Foi ele que foi ao inferno. Foi ele que experimentou a morte, o pecado da cruz. Ele. Foi ele. Foi ele que experimentou a dor na cruz. Foi ele, Jesus Cristo. É ele que é o Messias. Foi ele que ressuscitou o terceiro dia para provar para mim e para você que aqueles que são fiéis até a morte vão receber a coroa da vida eterna. Para provar que a palavra de Deus é verdadeira. Ele veio como carne. Ele se fez ser humano como nós. Ele experimentou todas as dores que eram para nós. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas necessidades, porque teve as mesmas como eu e você. Mas ele não permitiu o pecado vencê-lo. Ele foi obediente ao Pai, a ponto de ser levado à cruz pela sua obediência. O prêmio da obediência dele ao Pai. A cruz. Que a própria humanidade deu a ele. Esse mesmo Espírito. Jesus Cristo disse que nós precisamos para nascer de cima tem que ter o Espírito Santo como consolador, tutor, orientador.
esse mesmo Santo Espírito de Deus o ressuscitou ao terceiro. Só o Espírito pode dar vida de novo. Ele faz isso em obediência ao Pai, o Criador do céu. Coloque sobre os vossos pés e vamos orar. E eu quero encerrar com esse versículo 15, de 1 Timóteo, capítulo 1. Continuação do que a gente estava. Esta afirmação é verdadeira. Como eu anseio que todo mundo conheça isto, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o maior de todos. Não é o que eu era, não é o que eu tinha, é o que eu sou. Depois que eu conheci Jesus. É isso que vai me conduzir ou para o reino do céu, para o inferno. Não temos condições de nada. Só Cristo Jesus tem. Não temos que se arrepender. Temos que permitir a verdade do reino ser revelada e temos que colocar em prática, porque Ele veio para nos ensinar o reino. Todos nós aqui um dia já passamos por escola, sim ou não? Não. Então, já imaginou? Qual era? Professor, respeito. Misericórdia. Fulano é um aluno rebelde. Fulano é uma aluna preguiçosa. Fulano e fulana só gosta de sentar no fundão. Fulano e fulana só se preocupa quando está quase para recuperar. Aí vem para frente. Quando acha que vai reprovar, vem para frente. Aí se torna bonzinho, porque tem interesse. Parece que nós estamos assim com Jesus. Quando está tudo bem, nós estamos falando. Quando o trem aperta, nós viemos para frente. Opa, peraí, deixa eu ser um bom aluno, começar a praticar, aí começamos a jejuar, aí começamos a orar, aí começamos a ser. Tá ruim. Lobos disfarçados, peles, cordeiros. Mas isso para os olhos humanos, porque a palavra diz que diante de Deus tudo está nu e patente, tudo está transparente e claro. Ele conhece, porque já esquadrinhou a nossa mente e o nosso coração. Antes que saia alguma coisa da nossa boca, Ele já sabe. Antes que se levantamos, Ele já conhece o nosso dia. Tem alguém que nos conhece, é Jesus Cristo. Então vamos parar de ser esses alunos rebeldes. Vamos ser verdadeiros alunos de Cristo, como foi Paulo. E já estava podendo ensinar Timóteo. A qual Paulo considera. A gente está dando alguma coisa para os nossos filhos? O quê? Para eles adquirirem aquilo que eles não vão levar. Oremos.
Em nome de Jesus. Santo e precioso. Espírito. Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor tem nos ensinado de tal maneira. O Senhor tem nos falado de quantas verdades. Só podemos nos perder se formos esses alunos rebeldes. Porque todos os milagres que o Senhor fez aqui nessa terra, enquanto esteve aqui, prova que o Senhor é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. O milagre que o Senhor recebeu quando ao terceiro dia ressuscitou, prova que o Senhor voltará para buscar a igreja, o povo escolhido. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A multidão inteira é chamada, mas são poucos daquela multidão que vão querer nascer de novo, nascer dos céus. E a tua bondade, a tua misericórdia, a tua plenitude nos alcançou. Só podemos ser fiel a Ti se aceitarmos os ensinamentos do Senhor, porque é o Senhor que nos faz ser fiel a Ti. A fidelidade minha para contigo, Jesus Cristo, não parte do pressuposto da minha bondade, não, Senhor. Sou fiel porque o Senhor me constrange, sou fiel porque a Tua palavra me limpa, sou fiel porque o Senhor traz clareza ao meu pecado, sou fiel porque o Senhor me corrige, o Senhor me castiga, o Senhor me exorta. A minha fidelidade é por causa de Ti, é o Senhor que me faz ser fiel, pela obra que o Senhor fez em meu favor, pela vida do Senhor aqui nessa terra, quando esteve aqui. O Seu amor é tão incondicional, o Seu amor é tão ágape, que nos constrange a renunciar toda a estrutura humana, carnal, e a buscar esse novo nascimento. Santo, 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 santo.